Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática. E agora a gente vai começar o conteúdo da quarta unidade, tá? Então vamos prestar bem atenção para a gente tirar uma boa nota nessa unidade. Então vê só os conteúdos que a gente vai estudar hoje. Os números racionais. A gente vai identificar a posição de um número racional na sua reta numérica e a comparação e ordenação dos números racionais nas formas decimal e fracionária. Então, primeiramente, vamos recordar em relação aos números, né? Para a gente chegar aos números racionais. Vejam, vocês lembram dos números naturais? O que eram esses números? É aqueles números positivos que estão acima do zero. Que aí a gente conta 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, infinito. E os números inteiros? Lembram? Espero que sim, hein? Vejam só. Os números inteiros são os números naturais, mais os números negativos, aqueles que têm o tracinho do menos na sua frente. Que aí é o menos 2, menos 1, né? E os números naturais, 0, 1, 2, 3. Engloba todos esses dois, tá? E aí a gente chega nos números racionais. O que seria? Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, em que o numerador e o denominador são números inteiros, e o denominador ele tem que ser diferente de zero. Por que diferente de zero? Para que a gente ocorra aí uma divisão e tenha um valor. Mas o que é fração? Vamos relembrar, né? Das aulas anteriores, o que seria essa fração? Fração é uma divisão entre números inteiros representada da seguinte maneira, em que A é o numerador, B o denominador. Aí a gente diz o seguinte, para que seja uma fração, os números A e B precisam ser inteiros, e o número B sempre diferente de zero. Recordando aí, a gente tem 3 sétimos, certo? O 3 representa o numerador e 7 o denominador. Mais alguns exemplos de números racionais. Números racionais, a gente tem a fração negativa, que é menos 1/2, o número decimal, menos 3,2, 0, menos 4,333, aí é um número que a gente chama de dízima periódica, que é aquele após a vírgula, o número se repete infinitamente. Pode também ser um número misto, 6 vezes 1/5, né? Entre outros números. Esses são os números racionais. Todos esses números, né, eles são chamados de números racionais porque podem ser escritos na forma de fração. Vejam, esse 3,2, como é que a gente pode representá-lo na fração? É menos 32 sobre 10, né, que aí é a base 10. Se tem um número após a vírgula, acrescenta um zero. O zero pode também ser representado por uma fração. Pode ser 0 dividido por 1, 0 dividido por 2. Em geral, o zero dividido por qualquer número vai ser, aí no caso, né? Que tem que ser diferente, esse n aí do valor de baixo do denominador tem que ser diferente de zero. Aí a gente pode representar a fração do zero. E a dízima periódica a gente pode representá-lo assim, ó, menos 39 sobre 3. E o número misto, a gente transforma ele, né? Multiplica ali 5 vezes 6, 30. 30 mais 1, 31. E repete o denominador, que é o 5, tá? Vejam que todos esses números que a gente apresentou, a gente coloca ele numa forma de uma fração. Então, eles são chamados de números racionais. Mas observem que os números decimais infinitos, mas não periódicos, ou seja, aqueles que após a vírgula o número não se repete, eles não podem ser escritos, eles não são números racionais, porque aí a gente não pode colocá-los representados em uma fração, que é no caso desse número aí, ó, 2,1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Vejam que após a vírgula, os números não se repetiram, né? Então, aí a gente não tem uma dízima periódica, tá? Então, representando aí esse conjunto dos números racionais, a gente tem os números naturais, os números inteiros e os racionais. Esse símbolozinho que vocês estão vendo aí, a gente chama de contido. Então, os números naturais está contido nos inteiros.
né? E os inteiros estão contidos nos racionais. Aí a gente representa por esse diagrama que está representado aí. Temos alguns símbolos, né? Esses dois símbolos aí, que é o símbolo do pertence e o símbolo do não pertence. Porque aí, para a gente representar os números que está dentro desse conjunto, ou não está dentro desse conjunto, certo? Pela definição dos números racionais, a gente pode representar esse conjunto por uma fração, que é da seguinte maneira: A sobre B, tal que esse A, ele vai pertencer aos inteiros. E o B, ele vai pertencer aos inteiros, porém, não o zero, tirando o zero, certo? E aí, vamos verificar quais desses números aí pertencem aos naturais, aos inteiros e aos racionais? Assim, outra coisa. Esses símbolos que vocês estão vendo aí, o Q, é como a gente representa os números racionais. O Z representa os inteiros. E o N aí representa os naturais. Então, pertence ou não pertence? E aí, a gente vai verificar. Vamos verificar o que pertence e não pertence. Quando está o tracinho, é porque não pertence, não está nesse conjunto. Então, pertence sim aos racionais. A fração, ela não pertence aos inteiros. Os números inteiros, eles não têm vírgula. Menos 3 é um número negativo, pertence aí aos racionais. 0 também pertence aos racionais. Menos 3,15 é um número decimal, pode ter fração, ele é representado pelos números racionais. Menos 2,1, ele não pertence aos números naturais, certo? Números naturais são só aqueles positivos e inteiros. 5,2598, veja que após a vírgula, esses números não se repetem, então eles não pertencem aos racionais. Nessa letra H, menos 4,21, 21 e 21, certo? Não pertence aos inteiros. Para ser inteiro, não tem que ter vírgula. O I, menos 5,34, 34, 34, infinitamente. Pertence aos racionais, porque após a vírgula, esse número se repete, o 34, tá? Então, ele é dos números racionais. Então, vocês percebam aí a noção de que números está em cada conjunto, né? No caso aí dos números naturais, que vocês já estudaram, dos números inteiros, que a gente estudou. E agora a gente está vendo os números racionais, tá? E aí a gente vai verificar como é que a gente pode representar esses números racionais em uma reta numérica. A gente viu os números inteiros, né? Na reta numérica. Só que agora vai ser os números racionais. Observando aí essa régua de 20 centímetros. Entre cada um dos números abaixo, há 10 marquinhas. Cada uma delas corresponde a um décimo. Certo? Do 1 ao 2, a gente tem 10 décimos. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2, tá? Cada barrinha dessa tem 10, tá? Centésimos, décimos. E aí, entre cada um dos números abaixo, há 10 marquinhas. Cada uma delas corresponde a um centésimo. Observe a ampliação do intervalo entre 1,2 e 1,3. Veja que tem aí, 1,21, 1,22 e assim sucessivamente, até chegar a 1,3, certo? Esse 1,21 é um inteiro e 21 centésimos. Ou eu posso ler um inteiro, 2 décimos e 1 centésimo. Tá? Então, para localizar o número decimal na reta, primeiro a gente observa o quê? Sua parte inteira. 1,2, o 1, né? O seu inteiro é 1. Passa do 1, então ele está entre 1 e 2. 0,15 está entre o 0, né? 0 e 1. 12 está entre 12 e 3. Depois que a gente olha a sua parte inteira, que é esse que está de vermelho, certo? A gente vai observar os décimos e os centésimos, e assim por diante. Mas como a gente faz para localizar essas frações na reta numérica? Uma maneira seria a gente transformar a fração em um número decimal, dividindo o numerador pelo denominador. Assim, veja como Luan e Silva fizeram para localizar 7, 3, certo? Na reta numérica. Ele dividiu as unidades da reta numérica em 3 partes, que é o valor que está ali no denominador, 3.
Então, a cada intervalo de 0 e 1, ele dividiu em 3 partes. De 1 em 2, 3 partes, de 2 em 3 partes. E aí, o que é que ele fez? Localizou esse sétimo 3. Como? Ele foi contando do 0 até o 1, até o 2, né? Lá, ali naquele pontinho, contou 7. E aí, ele marcou esse número em fração. Outra maneira que eles pensaram foi representar dessa forma, ó. Ela calculou 7 dividido por 3. Então, ela dividiu esse 7 por 3. Deu 2 inteiros mais 1/3. Então, ela contou 2 unidades e dividiu um intervalo de 2 a 3 em 3 partes. E aí, colocou a posição do sétimo sobre 3. Certo? Então, vamos praticar um pouquinho, né? Represente no caderno, ou no caderno de vocês aí, uma reta numérica para localizar cada fração a seguir. Então, a gente tem 11, meio, 15 quartos, né? Como é que a gente pode representar aí numa reta numérica? Anotem aí. Vejam, tracem a reta e façam os intervalos de 0 a 6, certo? E aí, ele dividiu, né, em 2 partes esse intervalo e contou 11 partes, até chegar ali na metade do 5 e o 6. Outra maneira seria você dividir esse 11 dividido por 2, que dá 5,5. Ou seja, é um meio entre 5 e 6. 15 4. Dividiu aí em 4 partes, cada intervalo, de 0 a 6. E contou esses intervalozinhos que foi dividido, até chegar no 15. E colocou as unidades. Ou poderia dividir 15 dividido por 4, certo? Outra maneira, né? Agora você represente a localização nela, cada fração a seguir, transformando em um número decimal. Ou seja, dividindo o numerador pelo denominador. Que aí no caso que a gente estava explicando, né? Você divide 11 por 2, 5,5. 15 dividido por 4, 3,75. Qualquer dúvida, vocês printam aí na tela a continha da divisão para vocês resolverem, tá? Então, dá 3,75, representando ali na reta numérica. 5,5 está entre 5 e 6. 3,75 está próximo de 4, então a gente marca ali na reta numérica, tá? E como é que a gente pode ordenar esses números racionais? Qual é a ordem correta de colocar? Quem é maior, quem é menor? Vejam essa reta aí numérica. Cada letra na reta numérica corresponde a uma das frações do quadro. Relacionando aí, ó. Como é que a gente pode relacionar nessas letras, essas frações? Vejam o seguinte. Eu dividi, certo? 5 dividido por 2 dá 2,5. 1/6 dá 0,16 infinito. 2 quartos, 0,5. Essa outra fração, 1,5. E a outra, 0,87 e 1,25. Tá? E aí, como é que a gente colocou na fração? Do menor para o maior. 0,16, 0,5, 0,87, 1,25, 1,5 e depois 2,5. Em cada respectiva letra. E aí, a gente colocou a ordem. Vocês vão observar o quê? O número, se o número está inteiro, e após a vírgula, a sua casa decimal. Se está no decimal, centesimal. E aí, você verifica que é o maior que é o menor, tá? E como é que eu posso comparar? Então, verifiquem aí essa reta, ó. Da esquerda, né? Quanto mais à esquerda o número tiver, esse número vai ser menor. Quanto mais ele tiver à direita, esse número vai ser maior. Então, menos 2,6, ele é menor que menos 1 quarto, tá? 4 sobre 3 é maior que 1 quarto, tá bom? Então, aí, ó, como é que a gente pode comparar colocando eles na ordem, esses números na reta? Vai ser sempre do menor para o maior. Então, começa menos 3, menos 2,6, menos 2, menos 1, menos 1 quarto, 0, 2 quintos, 1, 4, 3, 2, 3 e 3,5. Esse símbolo que vocês estão vendo aí se chama menor. Menos 3 é menor que menos 2,6 e assim sucessivamente, tá? Coloquei ele em ordem crescente, do menor número para o maior número. Sempre observem aí as casas
decimais. E aqui, ó, quem é maior, 1,5 ou 1,29? Vejam, quem vai ser maior vai ser 1,5. Por quê? É só vocês pensarem em dinheiro. R$1,50. R$1,29. Então, maior é o quê? É a nota de R$1,50, né? Vamos verificar por quê? Vejam, a parte inteira é igual. O que vai mudar vai ser a casa decimal aí. Se eu acrescento um zero ali no 1,5, que vai ficar 1,50, veja que 50 é maior que 29. Então, por isso que a gente pode identificar um número que ele é maior que o outro. Vamos ver outro exemplo. Marcos fez uma prova de matemática e disse que acertou 72,13% das questões. Manuel fez a mesma prova e disse que o seu resultado foi de 7,4% de acertos. Quem acertou mais? Quem acertou mais aí? Foi Marcos ou Manuel? Vocês já sabem a resposta? Vamos verificar? Vê só. Observando a parte inteira é igual, né? 72, 72. O que é que a gente vai verificar? Vai verificar esse 13 e esse 4. Acrescenta um zero nesse 4, fica 40. Então, temos 13 e 40. 40 é maior que 13. Então, quem acertou mais foi Manuel. E a comparação aí, resumindo aí a ordenação dos números racionais em relação àquele exemplo daquela reta. Ó, quais são os números racionais nessa reta inteira? Certo? Só os inteiros. Os inteiros vai ser aqueles positivos e negativos que não tem quebra no número e não é uma fração. Então, eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E o número racional negativo, não inteiro, escrito na forma decimal. A gente só tem aí nessa reta o menos 2,6. O número racional negativo na forma de fração. Ele é negativo e tem fração, então é 1/4. E o número racional positivo na forma de fração. Eu tenho 2/5 e 4/3, certo? Então, essa foi a aula de hoje em relação aos números racionais, quais são eles, as suas representações, como é que a gente pode identificar quem é o maior, quem é o menor, certo? Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula.